SENC-RJ, e começamos hoje uma nova fase da nossa programação do mês de maio. Nas 2 primeiras semanas nós tivemos 2 palestras maravilhosas do mundo jurídico, né? Conhecemos aí um pouco da reforma tributária, da prevenção da lavagem de dinheiro, falamos da convenção coletiva, falamos do movimento atual da Justiça do Trabalho. Então, foi assim, 2 semanas intensas de conhecimentos diversos na área jurídica. E agora damos uma guinada, né, nessa segunda parte do mês de maio na nossa programação. Hoje nós vamos falar de saúde e prevenção. Quando falamos de saúde, né, vamos fazer uma palestra de saúde, a gente pensa logo naquele médico tradicional, né, que cuida de várias partes do nosso corpo, mas nunca imaginamos na parte odontológica. Raramente a gente escuta uma palestra, alguém falando que a saúde começa pela boca. E hoje vamos ter a oportunidade de assistir uma maravilhosa aula sobre saúde e prevenção, começando pela boca. E hoje teremos aqui a doutora Maria Emília para nos guiar nesse caminho maravilhoso. Mas eu vou pedir licença por 2 minutos, doutora Maria Emília, antes de você começar a sua palestra sobre a saúde bucal, para convidar aqui a nossa amiga, que já foi a nossa princesa aqui do SENC-RJ. Ela vai falar de saúde, mas de um outro tipo também de saúde, lazer. Ela tem uma proposta de lazer para a gente, e eu queria aproveitar esse momento para ouvir, né, o que ela traz para nós, e porque depois do encerramento ia ficar um pouco tumultuada, ela não ia poder passar a mensagem para nós aqui, que é muito importante. Você que está em casa nos assistindo, participando também desse movimento do SENC-RJ, fique atento a essas informações, né? Por favor. Ele me arrasa, gente. Eu trouxe aqui para vocês dessa vez um bem bolado que nós fizemos com desconto. Então, todo mundo que é do SENC ou afiliado ao SENC, tem alguma participação com o SENC, a gente consegue fazer 10% de desconto em todas as nossas unidades hoteleiras. Então, nós temos uma rede, a Rede Samba. Vocês entrando pelo site, utilizando o código que o Vinícius já postou para vocês, depois vocês podem olhar novamente no nosso Instagram, que está lá postado, e vocês vão conseguir fazer esse desconto de 10%. Então, eu tenho unidades em Cabo Frio, Angra, eu tenho aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, perto do Rio Convention ali, perto do Rio Centro, do Convention. Ele fica de frente para o Projac, quando você quiser dar uma olhadinha no pessoal da Globo, tá? Dá para ver no nosso hotel, no apartamento. Então, tem várias unidades. Aqui no Rio tem também BH, tem Santa Catarina, tem o Espírito Santo. Só, né, Marcelo? Só. A faixa nacional, né? Eu tenho o internacional, mas é Istambul. É Belfort Roxo, né? São muito aconchegantes. Se vocês precisarem, se precisar de alguma dúvida, se precisar de algum dado específico, alguma informação específica, pode falar com a gente. Mas vocês têm todo o livre acesso. Entrou no site, digitou o código do SENC-RJ, vocês já vão ter esse 10% de desconto em qualquer período, em qualquer lugar. Todos disponibilizados por vocês. Obrigado, Luciano. Exatamente. E engraçado, a rede hoteleira que ela representa tem tudo a ver com a SENC-RJ. A SENC-RJ é alegria, samba, né? Festa também, né? Como diz o nosso samba, aqui tem proteção, esporte e lazer. Obrigado, senhor. Agora, por favor, doutora Maria Emília, nos conduz aí a saúde e a proteção. Obrigado. Ao contrário do meu amigo que fala muito bem, está acostumado, eu sou dentista clínica dentro do consultório, então assim, vamos devagar, vamos iniciar, vamos engrenando, tá? Então olha só, quem fez o PowerPoint foi minha filha, porque eu nada de computador entendo, então
começar direitinho. Tentamos. Eu, esse ano, estou fazendo 33 anos de formada. Me formei pela UFRJ. Minha formação básica foi clínica no início da minha carreira, para depois fazer especialização em periodontia e implantodontia, tá? Mas continuo com o lado clínico, tá? Não faço só pério e só implante. Vamos lá. Faço parte de uma odontologia que era generalista, né? Todo mundo ia para o consultório e a gente sabia fazer tudo, explicava tudo e tinha uma função assim. E aí a odontologia mudou e passou a ser de especialidades. Então, cada dentista tinha sua especialidade. Então, quem fazia endodontia, não fazia pério, não fazia... Não que isso não exista hoje ainda, tá? O endodontista é muito a parte dele, o ortodontista, mas todo o resto a gente tem que se comunicar de uma maneira melhor, que não funcionou muito bem essa separação. Cada um diz uma coisa e ficava muito confuso para o paciente, tá? Então, o que acontece hoje? Nós estamos voltando para o básico, tá? Voltando para escovação e fio dental, prevenção, tá? Que é uma parte que ficou perdida, a gente teve o advento do implante, ficou muito nisso, e aí a gente hoje tem uma interrelação maior no odontologia. O que acontece também? Começa pela boca, né? Saúde começa pela boca. Antigamente, as pessoas iam do dentista e extraíam os dentes com uma facilidade enorme. E coisa que hoje a gente tenta ao máximo preservar. Sim, por mais que o implante exista, não tem nada melhor do que o dente da gente. Então a gente tenta salvar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Extrair um dente hoje é quando ele realmente não tem condição de ficar na boca, tá? Então vamos lá. Aqui é o play de novo. O play de novo. Ok. Tá. Olha só, eu vou falar um pouquinho da mídia social na saúde bucal, dos produtos de higiene oral. Eu sou muito objetiva. E aí o que acontece? Eu botei tópico muito tópico, entendeu? E aí depois eu até pensei que eu podia desmembrar mais um pouco, mas ficou assim, tá? Vamos falar de cárie, doença periodontal, e vamos falar de um assunto que anda preocupando muito a gente agora, que é assim, o envelhecimento precoce bucal. E aí a gente começa com o que a mídia vem trazendo pra gente, né? Pasta roxa, o que são cáries? Cáries são biologizações de nossas dores emocionais. Gente, cárie não é nada disso. Mais adiante a gente vai ver uma definição de cárie, tá? Vitamina K previne e reverte cárie. Esquece. Essas bobeirinhas aí, ultrassônicas, não sei exatamente o que é, leva apenas 10 segundos para escovar. Esquece, milagre não existe, tá? A gente tem também desafio no TikTok para lixar dente. Gente, cada dente tem seu tamanho, tem sua função, e é importante para cada processo nosso de oclusão e tudo mais, tá? Vinagre de maçã clareia os dentes? Não clareia, é ácido, prejudica. Não vou falar de emagrecimento porque não é minha parte, né? Mas foi uma reportagem da CNN, essa na verdade boa, que realmente diz que o vinagre de maçã não é bom para os dentes, tá? Mas é isso que a gente vê o tempo todo, é isso que esses influenciadores dizem pra gente o tempo todo. E aí o paciente manda para mim, passa um pincel branco no dente, o dente fica branco. Gente, não fica, né? O que clareia dente é clareamento dentário, ou no consultório, ou no clareamento caseiro. Então daí a gente vai falar de creme dental, de escova, de fio dental, de enxaguatório. Eu, na verdade, sim, quando começou isso, eu não sabia exatamente do que eu ia falar.
E aí eu fiquei pensando, e aí, como eu disse, sou uma dentista clínica, né? Eu vivo o meu consultório todo santo dia. E aí eu cheguei a atender uma paciente que diz que não escovava o dente à noite. Só escovava o dente uma vez por dia, não escovava o dente à noite só passava o fio dental. E aí a gente hoje vê, isso, na verdade, é impossível que nos dias de hoje alguém ainda pense isso. Nos dias de hoje, eu ainda recebo pessoas no meu consultório querendo, tá ruim, extrai. Não. Então, assim, e aí resolvi falar de escovação e voltar para o início. É isso, prevenção. E é isso que a gente tem no mercado. O que fazer? E aí a gente tem uns milhões de cremes dentais. E aí a gente tem os cremes dentais de sensibilidade, os cremes dentais com carvão, os cremes dentais com flúor, sem flúor, vegano, e fazemos o quê? Sim, tem tudo. Tem creme dental de tudo quanto é forma possível e imaginável. E a gente se depara com isso agora. E que grande parte desses cremes dentais são totalmente contraindicados. Né? Então a gente, assim, o que tem que fazer hoje em dia? Cada um tem seu dentista. Tem que conversar. O dentista vai prescrever o creme dental, vai receitar a escova e tudo mais. E aí a gente tem o creme dental de carvão. Gente, é altamente abrasivo, tá? Como que a gente mede a abrasividade do creme dental? É pelo RDA dele, que não vem escrito na embalagem, tá? Então, uma coisa que a gente pena muito para conseguir isso. E aí a gente tem que o flúor é a melhor eficácia para a cárie. É o flúor. Então, assim, na dúvida, um creme dental simples, fluoretado. Como? A gente tem fluoreto de amina, fluoreto de sódio, monofluorfosfato de sódio e fluoreto de estanho. São os 4 tipos de flúor que a gente tem no mercado aqui no Brasil. Tá? Todos eles são eficazes para a prevenção da cárie. Tá? O que vai mudar ali são os componentes deles, né? Não vou falar de química mesmo, porque eu não entendo nada de química. Mas, assim, o flúor pode, estanhoso não pode com tal coisa, e um não pode com... Então, isso é questão do fabricante, tá? Mas, quando está ali, ele já, por esse fluoreto estanhoso, pode com esses componentes, e se ele está lá com esses, está tudo ótimo, tá? Aí a gente tem... E aí, concentração de flúor. Pelo menos 1000 ppm de flúor para prevenção da cárie, tá? A gente tem aqui a Ortogard, que é um creme dental para quem usa aparelho ortodôntico, e esse creme dental tem 5.000 ppm de flúor, tá? A gente consegue achar esse creme dental nas prateleiras, o que não deveria. O creme dental com 5.000 ppm de flúor deveria só ser prescrito com receita do dentista, tá? E aí a gente tem os cremes dentais de sensibilidade, Sensodyne, Sensitive, Elmex, Carefort. Carefort é o creme dental que a minha filha usa, claro. E aí ela tinha que botar ele só no slide. E aí, o que acontece com os cremes dentais? Além do flúor, né? A gente tem creme dental com zinco, que ajuda a prevenir tártaro. A gente tem os cremes dentais que fazem menos espuma, que não tem menta, mentol para arder a boca. Esse é um bom exemplo. Sim, a minha filha começou a usar quando trocou do creme dental de criança para adulto e sim, é um creme dental. Tem flúor, é um creme dental que não irrita a mucosa. E aí é isso. Vamos lá. As escovas é um outro problema. Temos milhões de escovas no mercado, né? O que fazer?
tá? O que define muito a escova, né? Tem macia, tem média e tem dura, né? As escovas duras, principalmente se aliadas aos cremes dentais abrasivos, elas fazem abrasão no dente, desgastam o dente, desgastam a restauração. Outra coisa que eu não falei do creme dental de carbono, ele cora as restaurações, tá? É um outro problema. E assim, então essas escovas aí, não ganho nenhuma com marca nenhuma dessas, tá? Mas tem escovas mais macias que a gente tem no mercado, tá? A Curaprox, a Edelweiss, a Sensodyne, tá? A Edelweiss é muito difícil da gente achar um pacto. A Curaprox a gente encontra fácil, a Sensodyne também. A gente tem da Colgate, a Slim Soft, e aí era muita marca para a gente colocar. E assim, escova, a gente troca de 3 em 3 meses, tá? Qualquer coisa antes disso. Está escovando, a escova mudou a forma, abriu, tem que trocar. Não adianta continuar com uma escova que está fora ali do padrão dela, tá? O que a gente pensa muito na escova? Ela tem que escovar os dentes e massagear a gengiva, tá? E aí, quando a gente fala em gengiva, aí a gente pensa em, estou falando de periodonto, tá? Que seria o suporte de dente. A gente pode ter um periodonto fino, um periodonto normal, um periodonto espesso. Ou seja, uma gengiva fininha, uma gengivinha normal e uma gengivinha espessa, tá? Se você colocar uma escovadura, uma gengiva fina, isso vai dar uma retração enorme na sua gengiva. Esconda a raiz. E, com isso, continuando todo esse processo, você acaba desgastando o dente e a raiz, tá? Então, assim, escova sempre macia. E aí, uns tem a boca mais larga, outra mais apertada, e aí o tamanho a gente modula de acordo com isso, tá? A gente tem as escovas elétricas também. Tem essa escova da Philips, que é sônica, tem a escova da Oral-B, que ela é giratória, tá? A gente normalmente indica a escova para pacientes que têm deficiência na escovação, tá? Tem falta de coordenação, paciente de Parkinson, crianças às vezes, mas assim, eu não gosto muito de receitar para criança, porque a criança tem que ter a habilidade de escovar o dente, tá? Desenvolver a coordenação motora para isso. Então assim, não gosto muito de indicar para criança, tá? Mas, assim, sempre macia, as cerdas sempre macias, tá? E hoje a gente tem um estudo maior disso e, sim, ela não porque antigamente a gente achava muito que a escova elétrica, junto com a força da escovação, aumentava a retração, aumentava todo o processo de desgaste do dente. Hoje em dia, as escovas são melhores, a gente consegue explicar melhor para o paciente, são melhores as recarregáveis, e é isso. Aí vamos falar de fio dental. Fio dental antes ou depois de escovar os dentes. Os estudos dizem que não faz diferença. Eu, particularmente, gosto de passar o fio dental antes e escovar o dente depois. Eu acho que funciona melhor, tá? Mas na literatura diz que não tem diferença, tá? E aí, assim, fio dental tem que ser passado da maneira correta. A gente não pode pegar o fio dental, colocar no meio do dente e sair empurrando na gengiva. A gente tem um ponto de contato, que é a parte dentiva, e aí o ponto vai passar o ponto de contato e vai machucar sua gengiva, tá? Então, assim, o fio dental tem que passar de forma cuidadosa, na frente do espelho, olhando o que a gente está fazendo, passando o fio dental no dente, entrando até o sulco de um lado e de outro. E, assim, o fio dental tem que deslizar bem, tá? Então, por isso eu trouxe marca. Isso, para mim, funciona muito.
eu gosto muito, é o que eu uso no consultório e na minha casa. O fio dental da Johnson, eu uso, na verdade, a fita dental, é o que eu mais gosto, tá? É claro que isso é um gosto meu e não precisa ser de vocês, mas vocês têm que procurar um fio dental que deslize bem os dentes, porque a gente tem os fios dentais que não tem cera, e aí você coloca, ele não desliza, aí quando passa pelo ponto de contato, já faz força, e aí você já machuca sua gengiva, tá? E aí a gente tem as escovas interdentais, tá? Muito usadas para quem tem implante, para quem tem retração gengival, que tem um espaço entre um dente e outro, tá? A gente não pode pegar uma escova interdental e forçar ela entre os dentes. Ela só é utilizada onde ela entra com facilidade, tá? E aí a gente tem vários tamanhos, tá? Desde da mais fina para mais grossa, tá? Essa aqui é da White, aquela ali é da Temp, acho que é Temp. E aí, essas escovas têm diferentes tamanhos. Não são todas que têm diferentes tamanhos, tá? A Oral-B tem uma cilíndrica e uma cônica. Tem essa aqui agora, que ela é cônica, mas essa é uma que parece umas borrachinhas, não são células, tá? Então, assim, tem indicação, tá? Então, assim, se vocês tiverem indicação para usar esse tipo de escova, o seu dentista prescreve. E aí, vamos falar de língua. É importante que a gente escove a língua também, tá? E aí a gente tem os limpadores de língua, e aí, sim, não faço muita questão de marca, e aí o que gostar, tá? Mas é importante que escove a língua para prevenir mau hálito, remover os micro-organismos que ficam na língua, restos de alimento, células escamadas. Então, é importante. E aí, a gente vai falar de cárie, que não tem nada a ver com vitamina K, que não tem nada a ver com nada daquilo, tá? Então, a cárie é uma doença que depende de bactéria, tá? E de açúcar. Então, assim, a gente tem bactérias normalmente na saliva, tá? Com a formação do biofilme, ela pode evoluir para a formação de cárie, tá? E o que independente de açúcar? Cárie é dependente de açúcar. Aí que a maioria das pessoas perguntam, a cárie está grande, está pequena, por que deu canal, por que não tem, por que dói, por que não dói? O que acontece? Aqui a gente tem uma cárie bem pequenininha, tá? Só em esmalte. Isso aqui normalmente não dói, é perceptível para vocês, a não ser que a gente já veja, tá? Aqui a gente começa a ter uma cárie já invadindo a dentina. Normalmente, isso aqui vem acompanhado de dor. Aqui, com certeza, já está doendo. E quando as pessoas vão dizer, por que deu tratamento de canal? Porque aconteceu isso aqui, tá? A cárie evoluiu e atingiu aqui a câmara pulpar. A câmara pulpar e o canal radicular, tá? É isso aqui que resulta no tratamento de canal, tá? Primeiramente, a gente faz um processo para aliviar a dor, que é remover a cárie e remover a câmara pulpar dos dentes. E aí sim, vai para o dentista para tratar o canal, tá? E aí, o ideal é a gente pegar a cárie nesse iniciozinho aqui. Para isso, a importância de estar indo ao dentista pelo menos uma vez por ano, tá? Eu tenho pacientes que eu faço controle de 3 em 3 meses. Eu tenho pacientes que eu faço controle de 6 em 6 meses. Não muito por causa de cárie, não, tá? Mas por conta de doença periodontal, gengivite e tudo mais. A gente precisa ter um controle mais rigoroso. Isso aqui a gente consegue perceber tranquilamente em um ano,
sem problema nenhum, tá? Por que eu tenho que fazer raio-x para tratar o meu dente? Porque o dentista não vê entre os dentes, a não ser que a cárie esteja grande, tá? Isso aqui é visto clinicamente. Se eu tiver uma cárie aqui do lado, e tiver o outro dente aqui, a gente não vê. E para isso, a gente pede o raio-x, tá? Para avaliar. O que mais? Para avaliar, precisa de suporte. Aqui a gente tem o osso e aqui a gente tem gengiva. Às vezes a gengiva está totalmente normal, mas o osso está reabsorvendo. E a gente precisa entender esse processo, tá? Que é a doença periodontal, tá? A doença periodontal já passa a ser uma inflamação dos dentes, dos tecidos que suportam os dentes, tá? Pelo acúmulo de biofilme também, é a bactéria, tá? E tem uma resposta imunológica do hospedeiro, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entra num processo de acúmulo de tártaro, de biofilme, e aí ele tem a calcificação, e aí forma. Eu não trouxe muita foto de dente não, porque eu sei que não gosta. Eu trouxe pouca foto de dente, tá? Aqui a gente tem uma gengiva normal, tá? Isso aqui é uma sonda milimetrada que a gente mede a altura da gengiva livre, tá? Da gengiva até a crista óssea. De 1 a 2 milímetros, perfeitamente aceitável. 3 milímetros também. 4 já não é legal. E aí, a gente, para isso, é aquele controle que eu te falei. Tem paciente que escova mal, que forma tártaro muito rápido, que diz que escova não escova, e que escova só para o dentista. Tem de tudo, tá? Então, assim, a gente percebe muito bem quem escova todo dia e quem não escova. Não adianta, pode querer enganar, mas isso aqui não engana. E o que a gente vê na boca não engana, tá? Então, assim, aqui a gente tem um periodonto normal. Aqui vocês veem que a gente já começa com a formação de tártaro e a gente já começa a resposta, que é a reabsorção óssea, tá? Então, olha só, isso aqui é extremamente importante porque vocês não veem. E a maioria dos dentistas também tem preguiça, não sei te dizer o que é, mas sonda milimetrada faz parte da primeira consulta, tá? Então, ou seja, a gente tem que avaliar se o paciente tem bolso periodontal ou se não tem, porque isso aqui vai dizer qual é o tratamento que a gente vai fazer, tá? Esse tártaro que tem aqui tem que ser removido. Esse tártaro que está abaixo da gengiva, o paciente não vê. E aqui a gente entra num processo, vai evoluindo, que a gente já tem um quadro de periodontite, tá? A reabsorção óssea vai aumentando, aqui a gente já tem sangramento com fio dental, aqui a gente já tem sangramento, na verdade, né? Mas assim, aqui muito pior, e aqui a gente começa a ter uma mobilidade dentária, tá? Então assim, a gente perde o dente por causa disso, tá? O dente pode não ter cárie nenhuma, mas a gente perde o dente por inflamação da gengiva, tá? Que tem como resposta a reabsorção óssea, tá? E aí, a gente vai falar, eu acho que eu falo muito rápido, né? Porque eu já estou no final. A gente vai falar disso aqui, síndrome de envelhecimento precoce bucal, que é o que mais prejudica a gente, o que mais preocupa a gente hoje em dia, tá? E ela se manifesta de várias maneiras, tá? Aqui, pela retração gengival, e a gente já começa a ter uma abrasão dentária na coroa, tá? Porque a coroa
mais ou menos aqui, e o resto já é a raiz, tá? A raiz com tonalidade mais escura, tá? E isso acontece por apertamento de dentes, distúrbio de sono, depressão, problema de estômago. Isso com a pandemia aumentou muito. Eu já tive casos de atender paciente assim no consultório antes da gente começar a falar nisso tudo, tá? Isso aqui é a doença do momento na odontologia. É o que a gente mais estuda hoje para tratar. E é o que a gente tem dificuldade de fazer o paciente entender o que é isso, tá? O porquê que vai usar a plaquinha, o porquê que não vai usar a plaquinha, o porquê tem que ir no gasto. Então, assim, a boca é o espelho de tudo que está acontecendo com a gente, tá? Então, assim, aqui a gente tem bruxismo, como eu falei, síndrome de envelhecimento precoce bucal vai prevalecendo as décadas devido ao estilo de vida das pessoas, tá? A gente cada vez mais tem uma vida corrida, a gente, sim, eu tenho, sim, eu imagino vocês, eu me alimento mal, não sou diferente, tá? Me alimento mal, a diferença é que eu conheço isso aqui e já estou me prevenindo, tá? Então, os hábitos alimentares, alimentação ácida, shot de limão em jejum de manhã cedo. Tudo isso, a acidez, ajuda no desgaste dentário, tá? Aqui é a doença do refluxo gastroesofágico. O que a gente pode fazer, que assim, eu como dentista já consigo dizer, né? Evitar comer à noite e deitar, evitar beber líquido e deitar. Então, assim, todo o resto é com gasto. Assim, a ansiedade, a depressão, o distúrbio do sono, tudo isso é responsável por isso aqui, tá? Então, assim, eu tive um caso, antes de se começar a falar disso, eu tive um caso no consultório, há uns 10, 15 anos atrás. Eu já fiz o mesmo tratamento dos pacientes 2 vezes, porque ele não aprendeu. Ele não bebia água, ele só bebia Coca-Cola. O dia inteiro bebendo Coca-Cola. E aí é isso aqui que vai acontecer. Só que na época eu só ligava isso à Coca-Cola. Hoje em dia a gente tem isso tudo aqui, ó, que causa isso, tá? Isso é o meu maior volume de pacientes no consultório hoje, tá? Isso aqui quebra dente, trinca dente. Você apertar os dentes, você tem desgaste ósseo por conta disso, tá? Se um paciente tem um periodonto fino, que é essa gengivinha aqui, ó, eu não tenho uma foto melhor. Eu botei pouco a foto de dente, porque minha irmã odeia que eu mostre dente no meu Instagram, então eu botei o menos dente possível, tá? Aqui a gente tem a gengiva inserida e um pouquinho mais para baixo, mucosa. E quando a gente está em gengiva inserida, ótimo, a gente ainda trabalha muito bem. A hora que a gente está em mucosa, o processo já é mais complicado, tá? E aí, a gente vai apertando os dentes e vai tendo esse desgaste. É o primeiro sintoma que a gente tem no consultório disso, tá? Eu já pulei algumas coisas, que eu queria ter falado outras coisas antes que eu esqueci, mas enfim, depois eu falo. Doutora, Não, vai. vamos começar um instantinho. Ali embaixo, no finalzinho do dente, ali é como se fosse um corte, o dente à esquerda, Aqui? à esquerda embaixo. Aqui? Isso aí é como se fosse um corte, o dente está quebrado. Isso é um desgaste dentário. Vai ter muito trabalho na segunda-feira, tem tudo aquilo ali.
E depois, uma escovação, escovadora, Creme Dental Brasil, isso daqui dá aparência de serviço, né? Aqui fica uma cavidade no dente, tá? É uma cavidade mesmo, não tá? Grande, pode ser pequena, entendeu? Mas é uma cavidade, tá? A gente preenche isso, a gente restaura isso na parte de dente. Todo o resto é cirúrgico. É cirurgia de recobrimento. De você tirar enxerto de gengiva para o palato para colocar aqui. Então, assim, a gente tem que estar preocupado hoje com a gente come, como a gente dorme, como a gente quer levar a nossa vida, tá? Eu falo muito rápido, eu fico nervosa, eu falo rápido, eu esqueço as coisas e aí a gente vai voltar um pouquinho, já que estamos aqui, estamos com tempo, né? Vamos falar. É bom porque vai citar perguntas. Isso. Então todo mundo aqui quer perguntar. E aí a gente tem nessa outra definição de cárie aqui, onde foi que eu botei de cárie? Tá? Olha só. Cárie é uma doença crônica, não transmissível e não erradicável. Tá? A cárie, a gente não tem como dizer assim, você vai tomar vacina e você não vai ter mais cárie. Tá? Então, assim, dentista nunca vai perder o emprego. Porque cárie é açúcar dependente, tá? É bactéria que a gente tem na boca, normal, estou dizendo normal, né? Qualquer fora do equilíbrio é o que vai dar cárie, tá? Cárie é uma doença, tá? E não são cáries, são cáries, doença cárie, tá? A gente vê, a gente pega uns cremes dentais, prevenção de cáries, dá vontade de pegar lá e riscar tudo, tá? Então, assim, é importante a ida do dentista todo ano, tá? Para avaliar cárie interproximal, para avaliar cárie pequena, para avaliar gengiva, que se suporte, radiografar, ver como é que está o osso, ver como está tudo, ver como está se alimentando. A gente hoje tem essa preocupação, voltamos ao início, tá? A nossa preocupação hoje é muito grande com a escova que o paciente usa, com o creme dental que o paciente usa, tá? Então, é isso que tem ajudado a gente, os estudos são maiores, em relação ao flúor, não tem nada que substitua o flúor para a prevenção de cárie, nada. A gente tem creme dental sem flúor, tem esses creme dentais agora veganos, e aí tem um vegano que diz que não pode usar o creme dental com flúor. Não tem nada que substitua o flúor, tá? A fluoretação da água, que nós consumimos as dentais, Um ppm de flúor. é o suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. Para isso a gente usa esses enxaguatórios, eu já me indico tanto, tá? Eu não sou fã de enxaguatório. A gente tem enxaguatórios na base de clorexidina, tem a sua indicação, tá? No momento cirúrgico, pós-cirúrgico, né? Às vezes, antes da consulta, para diminuir a flora microbiana, ok. Mas que são os creme dentais à base de clorexidina, que não podem ter uso contínuo, tá? A clorexidina diminui o fluxo salivar, ela mancha os dentes e ela, com o passar do tempo, ela aumenta a formação de cárie, tá? Então, assim, a clorexidina é um enxaguatório bucal com seu uso bem específico, tá? Fora isso, a gente tem até
bom na boca, tá? Sem escovação e sem fio dental, só não adianta. Tá? Existe um termo apropriado, assim, que se fica para escovação? Era justamente isso que eu ia falar, porque esse pedaço todo do início da palestra eu pulei, porque fiquei ansiosa, né? Então, olha só, a escovação, 2 vezes ao dia, pelo menos, tá? A escovação da noite é a mais importante, porque à noite a gente diminui o fluxo salivar, então a gente perde o potencial da saliva de proteger o dente, tá? Então a escovação da noite tem que ser 100%, tá? O que eu falei do shot de limão de manhã, você vai ficar com saliva ácida, né? O meio bucal ácido. Se você escova o dente em seguida, o dente desmineraliza com a acidez. Se você coloca a escova em cima, você não permite, o dente não tem o tempo de remineralizar, tá? Ou seja, depois do shot de limão, você tem que esperar, em média, 40 minutos para escovar o dente, tá? Uma coisa que pode ser feita é escovar o dente antes e tomar um shot de limão depois. Aí eu já nem sei se funciona, porque eu não sou nutróloga para entender se funciona. Mas assim, escovar o dente depois, não. Agora sim, estou almoçando e tomei um suco de limão. Ok, isso não é um problema, tá? Na mastigação, a saliva, tudo, ela tem uma propriedade tampão que você consegue escovar o dente depois, sem problema nenhum, tá? Em crianças, aí a sua pergunta maior, em crianças o ideal é acabar de almoçar e nos primeiros 15 minutos já escovar o dente, tá? Em adulto, pode ser utilizado a mesma coisa, tá? Mas para criança a gente preconiza os 15 minutos antes sempre, para prevenir a formação de cárie, tá? E aí funciona para criança, funciona para gente. Dentro da escovação, eu conheço pessoas que acordam, tomam café, depois que escovam os dentes. Sim, eu faço isso. Tá? Eu acordo, tomo café e escovo bem depois. Sim, porque assim, a minha lógica é o seguinte, eu escovei, tomei café, sujei meus dentes e você vai trabalhar. Mas eu escovo depois de eu tomar café, eu também escovo os dentes. Sim, eu não escovo antes, eu só escovo depois. Tá? Eu falei faço de os dois. escovar. Você faz os dois? Faço os dois. Olha só, escovação demais, com força, também não é bom. Então, a gente, assim, por isso a escova macia e o creme dental no Brasil, tá? Então, assim, Agora eu fiz surpresa. O meu irmão não consegue tomar café, escovar o dente antes de tomar café também. Não consegue, literalmente. Fica enjoado, não consegue. Tem que tomar café primeiro e depois ele escova o dente. sim, assim, para a formação de biofilme, tá? Placa bacteriana, que é o que se adere ao dente, e daí vem para a formação de cárie ou formação de tártaro, tá? Escovação 2 vezes ao dia, pelo menos, tá? A escovação não é aquela que você passou a escova um segundinho. Você tem que perder, não, né? Você tem que levar 2 minutos escovando o dente, tá? Qual é a técnica de escovação? Para que melhor funcionar para você, que você consiga fazer uma boa higienização, tá? O ideal, 2 minutos, escovação sem força, e escovar todas as faces do dente. Tem que escovar a parte da frente, tem que escovar o cruzal, que é onde a gente morde, né? E a parte de trás, ou em relação à língua, em relação ao palato. Todas as faces do dente têm que ser escovadas demoradamente. Não adianta escovar rápido.
porque não remove nada. Aí só tem um gostinho bom do creme dental. Aí voltamos mais, né? Porque agora eu vou lembrando. Creme dental. Mas você encher a escova de creme dental. Olha só, o estudo não diz nada. Eu não molho, tá? Mas a literatura diz que é indiferente. Tá? Hoje em dia, estou falando muito de literatura, porque hoje em dia nós temos 2 livros para isso, né? Só falando de escova, e aí ele vem fala de monofilamentos, de tudo. Então, não tenho muita paciência não, mas assim, escova macia para mim já está ótimo, já funciona bem. Mas se você vai molhar, é indiferente, tá? A quantidade é importante, principalmente para as crianças, tá? Então, assim, quando usar creme dental para criança, com flúor, sem flúor, usa ou não usa? Usa sempre, tá? Antigamente, quando eu comecei na odontologia, a gente dizia que a criança só usava o creme dental com flúor lá pelos 6, 7 anos, tá? Hoje em dia isso mudou, foi diminuindo, tá? Hoje em dia nasceu o primeiro dente, você já pode escovar. Qual o problema do flúor? A ingestão do flúor. Então, por isso que a gente preconizava esperar os 7 anos, tá? A criança tem que cuspir depois, né? Então, o que a gente faz com criança que está começando a nascer o dente, tá? A quantidade de creme dental, 1 grão de arroz. É essa quantidade de creme dental para a criança que os dentes estão funcionando, tá? E aí, a partir dos 3 anos, comparação da literatura, literalmente fizeram isso, tá? O tamanho de uma ervilha, tá bom? É isso. Aí a gente chega e não é isso. Não é isso. Tá? A indústria adora, né? A indústria adora, né? Porque vende mais. Nossa, tá? essas propagandas lá que bom. Exato. E aí, hoje em dia, a gente preconiza, nasceu o primeiro dente, já pode escovar com flúor, tá? Agora, assim, o que se fazia antes também, né? O pai e a mãe escovam o dente, sem flúor, ótimo. E a criança nada entende, né? Aí a criança tem 7 anos, e aí o pai deixa ela escovar o dente sozinho, com flúor. Aí toma aquele banho de escova, pega aquela espuma, se atrapalha, engole. Esse aí é o problema, tá? Doutora, é fato ou é feito que tipo, a gente tem que trocar de vez em quando pasta de dente por causa das bactérias? A pasta de dente? Não. Pasta de dente você tem que ter um creme dental sempre com flúor, tá? Eu uso mesmo creme dental, sempre, adoro. Eu gosto de marcas. Então, no consultório deles, após a profilaxia, eles utilizam um jato de bicarbonato. Isso. Por exemplo, eu tenho vibração, um pouco de vibração rígida. Você tem uma pouco de sensibilidade quando faz isso. Muita sensibilidade. Pois Depois tem meses, tipo, sentir. Isso é prejudicial? Não é prejudicial na consulta odontológica, né? Eu, particularmente, não faço mais, porque as pessoas têm cada vez mais sensibilidade, né? Então, assim, tem alguns pacientes que nem ultrassom não consigo passar e acabo fazendo raspagem manual, tá? E eu escovo o dedo dos pacientes. Eu faço profilaxia com escova. Não uso mais o jato de bicarbonato por conta da sensibilidade, tá? É um cuidado meu, tá? Não faz diferença no consultório que você se faz limpeza de 6 meses, uma vez por ano. Só um incômodo no momento, tá? Mas, se a gente pode... Porque o dentista é chato, vocês já não gostam. E aí, o dia que vai fazer a limpeza, a tal da consulta da limpeza é um sofrimento. Então, assim, a gente tenta, eu tento minimizar ao máximo essa tortura, apesar de alguns pacientes meus aqui continuarem achando que eu sou uma torturadora, mas eu minimizo ao máximo o incômodo dos pacientes, tá? Às vezes a gente chega até a anestesiar para fazer uma raspagem. A gente vai fazer uma raspagem assim, a gente anestesia o paciente, tá?
Às vezes a gente faz uma raspagem dessa, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, né? Assim, anestesia, descola a gengiva para ter acesso a isso. E chega um momento que você não vê isso aqui mais, quimicamente, né? Porque isso aqui está tudo coberto por gengiva. Então você tem que chegar aqui até o final e você chega como, né? Então, às vezes, isso aqui é uma raspagem aberta, tá? Isso aqui ninguém vê. É o mais difícil da gente tratar. O mais fácil é a gente tratar uma cárie aqui, no dente da frente, né? Está aqui, doutora, está escuro aqui. Tá ótimo. A hora que chega, vamos fazer a fachada primeiro e depois a gente faz lá atrás. Tem, entendeu? Então, ou seja, é difícil a gente falar com o paciente que não vê o que está acontecendo. Hoje em dia, a gente tem uns mecanismos no consultório, né? Começou com câmera intraoral, né? Que a gente conseguia mostrar isso aqui tudo do paciente na câmera. Hoje em dia a gente tem um scanner, né? Quando a gente faz o escaneamento, a gente mostra exatamente isso aqui tudo para o paciente, ao vivo e a cores na tela do computador. E aí a gente consegue fazer com que o paciente entenda melhor, tá? Para a gente estar num movimento, né? De prevenção, de o paciente não perca mais dentes, né? Porque a hora que ele perde o dente, você tem dificuldade de mastigar, os dentes mudam de posição, né? Você perdeu um dente aqui, perdeu isso aqui, o antagonista dele desce, e aí você tem os dentes nivelados, daqui a pouco não está assim. Então, assim, é importante a gente manter os dentes na boca para mastigar, para os outros dentes não mudar de posição. Se você perde esse dente aqui deita e fecha esse espaço. E aí, a oclusão desse dente que tinha que ser aqui em cima, ele deitou, passa a ser nessa parte aqui dele e você começa a movimentar toda a sua mordida, tá? A hora que você tem esse desgaste dentário aqui, você já perdeu sua dimensão vertical, tá? A gente tem uma mordida, tá? Qualquer iatrogenia no consultório, fez uma restauração ficou alta, já mudou a sua mordida, tá? E aconteceu isso aqui na sua boca, já mudou a sua mordida. Você não morde igual assim antes, tá? E aí, essa dimensão vertical que você tinha antes de acontecer esse quadro aqui, nunca mais. O que a gente consegue fazer hoje? Dar para o paciente uma nova dimensão vertical, tá? Mas não é mais aquela que você nasceu com. Começa as mordidas laterais da bochecha, né? Exatamente, tá? E aí, assim, movimenta isso aqui tudo, tá? Todo o nosso processo aqui fica diferente. E estraga muito fácil, mas consertar é muito difícil. Doutor, para quem utiliza, para quem tem implante dentário, os cuidados são os mesmos ou tem uma coisa mais que Os cuidados são os mesmos. Relação dental. relação O fio à dental, também? o fio dental é um pouquinho diferente, né? Porque os dentes, vamos falar de um molar, né? 3 raízes, né? A hora que você pega, aí você tem assim 3. A hora que você tem um implante, você tem uma só, né? Então daqui sai toda aquela base do dente, tá? Quando você passa o fio dental, você tem que levar ele até lá embaixo, né? Até encostar no implante, porque você tem que limpar o suco, tá? Não basta só. Exatamente isso, tá? E com relação aos produtos de higiene, ok, nada muito. Hoje, os estudos, eu falei, hoje nós temos 2 livros falando disso, tá? Coisa que não existia antes, tá? Então, falar de creme dental com vocês, dessa quantidade de flúor,
de mentol que irrita a mucosa, de creme dental que a gente tem sem mentol para não irritar a mucosa. Tudo isso, na verdade, é muito novo para a gente também, tá? Então, assim, acho que foi ano passado que saiu esses 2 livros, ano passado, tá? Então, assim, tem uma coisa que ninguém lá dava muita atenção e que hoje a gente está pensando mais. E aí o que acontece? Por hora, não faz diferença o creme dental. Os estudos ainda dizem que não faz diferença, por enquanto, tá? Pode ser que ano que vem eu venha aqui dar palestra de novo e diga para você que, mas por hora não, tá? E aí? Mais perguntas? Não, eu ia falar a respeito das escovas de dente giratórias. Eu tenho perguntar para a doutora do consultório. Perguntar se realmente ela é mais eficaz, se não, se continua na... Não faz diferença, tá? Eu realmente só indico escova elétrica para quem não tem deficiência motora, tá? Se você quiser escovar bem com você, melhor. Não precisa, tá? O tratamento odontológico é muito importante, a gente está vendo isso aqui nessa palestra, e eu acho que deveria ser um sistema de saúde pública, porque tratamento odontológico não é barato. E hoje no Brasil é considerado classe média quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. Então nós somos ricos. Nós somos ricos quem ganha de 2 a 5 salários mínimos. E é difícil, né? Nós sabemos que é difícil. Então eu acho que essa situação devia ser saúde pública, e que não é. E quando nós sentimos, você mostrou aí, uma dor no braço, uma dor na garganta, nós procuramos os especialistas, né, dessa situação. Aí você sente uma dorzinha, isso aqui não estou tomando analgésico, e passou. E agora você imagina as pessoas falando de nós, que temos um conhecimento mínimo, imagina as pessoas menos esclarecidas, que não são classe média, que ganham menos de 2 salários mínimos, não são essa forma. É muito difícil. É triste. Agora, também temos as pessoas, dentro da nossa convenção coletiva, há 25 anos eu implantei a obrigatoriedade das empresas pagarem o tratamento odontológico dos seus funcionários. Isso existe há 25 anos dentro da nossa convenção coletiva. E hoje nós temos como empresa que nos atende a Odontoprev, que você conhece, é uma empresa de médio porte para cima. E o que acontece? Eu já recebi vários casos assim. No ato da pessoas que eu conheço há décadas no mercado. E aí, no ato da demissão dessa pessoa, ela falou, Geraldo, eu estou precisando de um dentista. Tem muitos anos eu não vou ao dentista. E agora, o que eu faço? Que eu fui demitido. Minha esposa, eu tenho liberdade de fazer isso, porque são pessoas que precisam muito tempo. Amigo, você teve X anos para pagar de graça. O sindicato pagando para você, conquistando para você. Agora você foi demitido, quer ir ao dentista? Paga. As pessoas ainda não entendem a importância disso. Você, como profissional da área, acha que tem pouca divulgação, tem pouca penetração dos profissionais, das indústrias, na mídia para as pessoas irem ao dentista? Sim, eu acho que tem pouco. Concordo. Não, médico de dieta, de não sei o que, tem que Caramba. sim. É difícil ver palestras. Eu costumo falar para alguns pacientes do consultório, e às vezes, quando a gente está aqui, o dentista não é valorizado. Começa bem daí. A gente já convencer um paciente de alguma coisa do consultório, às vezes é difícil. A gente tem situações específicas do consultório, para mim, principalmente paciente crônico. Aí vamos falar de osteoporose, né? Tem medicamentos para osteoporose e osteopenia que eu tenho que saber que o paciente está tomando. E, às vezes,
vezes a gente faz anamnese e a gente tem sempre que estar atualizando, né? Porque entra um medicamento, sai outro, ficou um, mudou. E aí eu falo para o paciente, tomando essa medicação, não pode fazer uma extração de dente. Mas como que eu não posso? Não pode. E brigou comigo. Foi falar com o médico. O médico falou que podia. Aí eu falei assim, eu mandei ele fazer. Então, assim, profissional, dentista, que trabalha direito, que quer, é complicado. Eu tive isso, aconteceu dentro do meu consultório, tá? Como eu tenho pacientes que me dão um valor enorme e que, doutora para cá, doutora para lá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro. Tem outros que garanto para você. Que falei no consultório, eu não ouvi isso do outro. Tá? Sair de lá e procurar outros dentistas. Isso vem mudando, tá? Eu não sou uma dentista transformadora fora do meu consultório. Eu sou uma dentista transformadora dentro do meu consultório, que meus pacientes sabem que eu converso muito, falo muito, explico o que eu faço, tá? E hoje a gente tem uns dentistas transformadores fora do consultório muito legais. Por isso saiu livro só disso aqui. Acabou de sair um livro só disso aqui. Tá? Ano passado saíram uns 2 livros falando de creme dental e afins de higiene oral. Tá? Então isso, nós estamos transformando isso, tentando alcançar o maior número de pessoas. Tá? Mas é passo de formiga. É passo de formiga. Nada acontece, infelizmente, rápido. Tá? É tudo com um passinho de formiga. Como que o paciente pode conseguir uma forma? Por exemplo, você falou alguns carinha entre os dentes. Tinha uma carinha entre o dente no siso, se não me engano, foi um dente lá o siso. Meu dentista não pegou. Aí, não sei se eu senti um incômodo, alguma coisa assim. Tô lá, enfiei um espelho na boca, de algum jeito, consegui ver uma cara. Assim, muito grande. Aí tinha uma no dente lá de trás e uma entre o dente. Então, assim, cara, mas como o dentista não conseguiu pegar? Mas quanto tempo teve entre você ter ido ao dentista e você ver a cárie? Mais de um ano. Aí está diferente. Não, mas essa questão foi porque eu estava fazendo um tratamento. Obrigada. Como eu estava fazendo o tratamento, aí eu falei assim, pô, não, deixa eu ver como Você é que fez raio-x antes? Então, nesse ponto, para chegar, normalmente quando eu faço o raio-x, é só no próprio dente. Olha só, Normalmente hoje em os dia, dentistas ele não fazem nós aquela temos panorâmica. instrumentos de diagnóstico, tá? O raio-x panorâmico, o raio-x cervical e a tomografia, tá? Tudo que a gente não consegue ver no raio-x, hoje em dia a gente pega a tomografia e cada vez uma frequência maior, tá? Então, assim, a gente pega um raio-x panorâmico, não é bom para ver cárie. Esse raio-x não é bom para ver cárie. Se é bom para a gente ver o tecido ósseo, se é bom para a gente ver o siso para extrair, se é bom para a gente medir o nosso interior, superior já não adianta, a gente precisa de uma tomografia. Então, assim, a gente precisa de um raio-x cervical completo. Todo paciente que entra no consultório faz um raio-x cervical completo. Gostando ou não, eu tenho que fazer, tem que fazer. Porque a gente não vê cárie pequena entre os dentes. Por isso eu te perguntei, quando você teve no dentista, ele só veria no raio-x. E aí você tinha que ter tido um raio-x de todos os dentes antes de começar o tratamento. Tá? Eu até faço o tratamento com meus pacientes antes do raio-x. De uma noção, olha só, isso eu não consigo ver clinicamente, tá? Qualquer coisa diferente disso, só com raio-x, tá? Eu vou avaliar se ele tem queda óssea, se ele tem cárie microximal, se ele tem infiltração das coroas, tá? Se você tem uma coroa na boca, se você tem um bloco na boca, se eles são de metal, a gente não enxerga, tá? A gente enxerga se ele estiver
na vestibular ou na lingual, né? Na parte da frente ou na parte de trás. Nas laterais, mesial e distal do dente, a gente não vê, a não ser que ele esteja grande, tá? Se ela estiver grande, eu vou bater o olho e vou ver ou uma sombra pela oclusal do dente, ou uma sombra pela vestibular, ou uma sombra pela lingual palatina, a gente consegue ver. Mas se ela for pequena, a gente não vê. E aí isso a gente faz uso do raio-x. Mas pode ser até pela essa questão dos valores que muitos dentistas não querem ver, não fazem esse trabalho. Eu só fui que antes de eu começar, ele me pediu uma banana. Sim. Só. Mas aí a gente tem umas formações, né? Não sei se vocês sabem que eles querem botar a faculdade de odontologia online. Imagina. Nossa. Assim, eu tenho orgulho de dizer que eu me formei pela UFRJ. Gente, fantástico. Eu fiz tudo na faculdade. Absolutamente tudo. Eu não sei como é que está o ensino hoje em dia, né? Você levar em consideração que está tudo meio mais ou menos. Eu saí da faculdade fazendo absolutamente tudo, tá? É claro que depois eu escolhi mais o que eu queria fazer, né? Eu não faço canal hoje, já fiz muito no consultório, não faço mais canal hoje. Mas assim, a gente está com deficiência de informação, a quantidade de faculdades que abriram, então a gente tem que dar atenção a isso. E estamos recorrendo, né? Tudo online, para o dentista. Mas até essa questão do especialista, eu já tive que fazer um canal, assim, a pessoa que faz a instalação de coisa, ela não consegue ter uma confiança de dizer assim, o canal está feito correto ou não. Não, é especialista, fala para o especialista. Olha só, aí eu vou dizer de novo uma formação, né? Eu olho o canal, eu digo se está bem, se está mal, se está bom, se está ruim. Ótimo. Tenho endodontistas de minha confiança para fazer canal. O paciente meu não faz canal porque é dentista. Não faz. Porque a responsabilidade no fim é minha. Porque eu indiquei. Ele fez canal. Quem vai fazer a restauração, ou o bloco, ou vai colocar um núcleo intracanal, ou vai fazer uma coroa, depois sou eu. E aí, não deu certo? Né? Então, assim, eu tenho os endodontistas que eu indico os meus pacientes. Sim, tem um aqui, outro ali, para a gente ter. E aí eu não posso dizer na formação do odontista que não consegue ver um canal se é bom ou se é ruim. Doutora, só para voltar um pouquinho, eu nem sabia dessa síndrome, né? E assim, na linha que o Geraldo comentou, por exemplo, a nossa categoria tem essa previsão, tem essa proteção, mas o universo, né, é enorme, a gente vê, são diversos setores, e o que eu na minha vida profissional e pessoal tenho observado é uma evolução. Realmente isso é uma crescente. Você pode falar um pouquinho só sobre essa situação do bruxismo? Se ela pode ter alguma relação com as atividades estressantes no ambiente de trabalho? Sim, sim. Se na verdade, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Isso foi todo rápido e depois eu acalmei. Eu sou ansiosa. Se eu estou preocupada, preocupada com o trabalho, né? Sim, graças a Deus, minha única preocupação, né? Só tenho uma filha e está tudo ótimo, maravilhoso. Mas me preocupo com o trabalho. Sou extremamente preocupada com meus pacientes. Eu opero paciente, eu ligo depois da cirurgia, eu ligo no dia seguinte. E às vezes a gente tem casos no consultório que você espera que vai andar de um jeito e eu de outro. E eu tenho umas ideias mirabolantes quando durmo, né? Assim, eu durmo, de repente eu convivo meia-noite. É isso. Olha, isso
os alinhadores, né? Hoje a gente tem os alinhadores para tratamento oncológico, né? Importante que você não coma doce com eles na boca, que você não faça ingestão de alimento ácido com ele na boca, porque entra ali por baixo e fica um meio todo propício para você pegar, tá? Os alinhadores hoje são melhores. Eu vou continuar com a pergunta, tá? Só porque eu lembrei deles, aí eu estou continuando aqui. Os alinhadores são melhores que o ortodontia normal, né? Eu não estou falando de indicação, tá? Estou falando de escovação, tá? Os alinhadores você tira, escova, coloca de novo. Os alinhadores você não pode comer com eles, você não pode tomar cafezinho com eles, você não deveria tomar suco ácido com eles, você não poderia comer docinho com eles, tá? Então assim, se você não fizer nada disso, tá ótimo. Você chega em casa, escova o dedinho, botou o alinhador, tá ótimo. Quem usa aparelho ortodôntico tradicional, os brackets e ortodônticos, ai, dói aqui, dói ali, machucou a gengiva, machucou a língua, movimentou, apertou, dói, e escova mal, né? Então, assim, você tem, né, se você cuidar, mastigação, gengivite, mastigação na cárie, e todo o processo, tá? Por isso que a gente hoje diz que os alinhadores são melhores porque você escova melhor, né? Mas cada caso é um caso, né? Não sou ortodontista. Cada caso, o ortodontista vai dizer se é melhor um ou outro, tá? Então, assim, se você é uma pessoa ansiosa, estressada no trabalho, você leva o trabalho para casa, você leva o trabalho para a cama e você vai apertar seus dentes, tá? Então, o que a gente faz hoje? Eu tomo remédio à noite, né? Não vou receitar aqui porque eu não sou médica, mas tem o meu que me melhorou muito isso aqui, tá? Muito. E estou tentando, no meio disso tudo, levar uma vida mais saudável, né? Consultório, tentar almoçar, tentar beber água quando eu estou trabalhando, coisa que às vezes eu passo o dia inteiro sem beber água. Eu entro no consultório, minha preocupação é geral no consultório. Às vezes eu não vou ao banheiro. Não bebo água, não vou ao banheiro. É o dia inteiro. Às vezes também não gosto. Mas isso é péssimo. Não estou dizendo que é saudável. Isso é péssimo. Mas eu não aperto os dentes em vigília. Eu não aperto os dentes em vigília. Tá? Tem paciente que aperta os dentes em vigília. Está... vê a televisão, não tem os dentes, está cozinhando, está os dentes, e tem um paciente, doutora, eu entro no carro, aquele trânsito, aquela buzina, eu estou apertando os dentes. É isso, tá? Então, assim, o que eu falo com meus pacientes, né? Acha que faz isso, aperta os dentes em vigília, tenta não fazer, né? Não consigo, vou usar uma plaquinha durante o dia, provavelmente. Tá? Vai usar uma plaquinha para dormir. Agora, tem a avaliação do dentista, tá? Se o dentista vai dizer como é que você usa, se você não usa, o que você faz, se o momento que você vai descobrir isso aqui, que você vai tratar isso, tá? Melhorei, né? Mais devagar, né? Olha só, calmei. Uma das coisas que está, uma das doenças aí desse século, né? Que a pessoa está mais E eu falo muito rápido, a pandemia acelerou isso. E foi outra coisa que aconteceu, né? 2 anos e meio de pandemia, que a gente montou no consultório depois, foi bem complicado. Eu voltei a trabalhar com 2 meses e meio, né? Fiquei 2 meses e meio em casa, e não totalmente em casa, né? Porque dor de dente, às vezes não resolve com analgésico, né? E aí a gente tem que ir para o consultório, né? Então, eu fui uma vez, fui 2, na terceira eu já não tinha só uma emergência, eu tinha 3 emergências. Aí eu falei assim, eu vou para o consultório atender emergência, eu vou para o consultório, é normal. Então, assim, 2 meses e meio de pandemia, eu já estava trabalhando no consultório e
trabalha de máquina, a gente trabalha de touca, a gente dá para o paciente, a gente troca a roupa no consultório, a gente bota o jaleco, o paciente passou a usar touquinha no consultório, né? Ele virou dentista, né? Chegava de touquinha, de máscara, e assim foi. Então, assim, a pandemia pra gente não foi um troço. Sim, era ruim porque o paciente tinha que tirar máscara, abrir a boca, e a gente trabalha muito perto. Aí a gente começou a trabalhar com aquela face shield. Aí o que aconteceu? Fiquei cega. Meu óculos aumentou já 2 vezes, depois já face shield. E aí, assim, desde o ano passado eu não trabalho mais com ela. Gente, a gente gasta uma grana para fazer isso aqui. Aí bota aquele troço aqui na frente, foi terrível. Aí eu Mas ficava bonita, doutora. você viu assim, né? E a gente trabalhava com palha pensada. Porque a gente não conhece, é complicado, né? A gente tem a primeira vez que eu fui no consultório, não lembro. Você não tinha máscara. Aí nós vamos fazer. Primeira vez que eu fui no mercado, o cara encostou a caixa em mim, eu falei, peguei Covid. E aí, assim, a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe, a gente tem medo. Porque fica paranoico. Foi exatamente isso. Tá? A minha dentista, inclusive, no período da primeira me atendeu e tinha aquele sugador, né? Sim. Mas mesmo assim não deu vazão. Eu fui no. É exatamente isso. Foi esse escândalo todo, não, né? Mas tudo bem. E aí, o paciente não cuspia mais no consultório. Mais dúvida. E agora espalhava tudo, e o sugador. E aí a gente tinha, aí começaram a lançar uns dispositivos lá, cheguei até a comprar, que botava aqui, a ideia era sugar o aerossol da rotação. Ficou tudo paranoico até a hora de a gente acostumar. E é o que eu estou dizendo, para a gente não faz diferença, né? Porque a gente lida com isso todo santo dia. Então, para dentista, eu lavo a mão não sei quantas vezes por dia, né? A mão não cai, sei que lava toda hora. Vocês estão ali, né? A gente está nisso, Que é trabalho de papel. luva, sempre trabalhei de luva. Então, sim, eu sou da geração que começou a trabalhar de luva, né? Antes de mim, eu dividi um consultório com um paciente um dentista na cidade. Ele nunca usou luva, não usava nem luva, nem máscara, nem roupa, nem nada. Mas é outra geração. E aí, uma geração que não evoluiu, tá? Porque assim, eu tenho 33 anos de formada e eu ainda compro um livro de síndrome do envelhecimento precoce bucal. Eu ainda comprei um livro para falar de escovação e creme dental, tá? Então assim, a gente não pode parar no tempo, porque as coisas evoluem, tá? Antigamente tinha uma manchinha preta aqui, na boca, extensão para prevenção. O dente não é liso, os dentes têm cicatrizes e fissuras, tem toda a anatomia dele, tem pontos de retenção de placa, tá? Então assim, a minha formação foi essa. Você viu o pontinho preto, broca, extensão para prevenção, amálgama, tá? Eu fui da geração da transição do amálgama para a resina, tá? Sim, eu fiz amálgama no meu consultório, talvez nos 2 primeiros anos de formada, talvez. E depois aí só resina. Qual é a facilidade da resina? Adesividade, tá? Hoje em dia não tem mais extensão na prevenção, tá? Você não pega um dente e retira a cárie e tira todo o suco do dente e faz a resina igual a gente faz normal. Não, a resina é assim. Num pontinho preto, coloca pontinho de cárie. Ponto. Nem todo ponto preto é cárie, tá? Então, já falei aqui, não é um pontinho preto, não. Você vê a cárie ali, pequena, você vai e tira a cárie. Ácido adesivo resina. Ponto. Você não
faz mais um desgaste enorme de dente, tá? E aí é isso. Poderia me falar com relação ao fluxo gasto, com relação ao dente? Como é que é o shot de limão? Não, é o tem alguma shot de coisa a limão. ver? Doença do refluxo gastroesofágico tem vou ver se eu consigo explicar isso direito, né? Tem um esfíncter ali no esôfago que ele, quando relaxado, o suco gástrico sobe, tá? Isso não tem a ver com o shot de limão. Não, o refluxo eu sei, inclusive eu estou com problema de refluxo. Isso. Até por causa disso você acha que seu dente já está assim, entendeu? Pode ter alguma relação? Sim, toda a relação. Toda a relação. Você tem que ir no gastro, saber o que você vai tomar para resolver o seu refluxo. Aí tem que ir no dentista também. Tem que ir no dentista também para Então, resolver isso aqui. O gasto é uma coisa para o dentista. Para o dentista. Isso. Tá. Na terça-feira. É isso aí. É isso. Pode Tá? ser, né, doutora? Sim, sim. Tem toda a relação, tem toda, por isso está aqui. Tem toda a relação. Tá? E daí, alimentação, shot de limão, e sim, acidez. O refluxo ácido, tá? Desgaste do dente, se usar escovadora é pior, se usar um creme dental abrasivo é pior, tá? Então, nesses casos aqui, escova macia, pluma, creme dental, não tem indicação nenhuma para creme dental abrasivo. Creme dental com carvão aqui, acabou o seu dente, tá? Creme dental com flúor, tá? Ok. Para falar a verdade, quem não veio perdeu uma bela consulta, hein? Vai ter que pagar agora. Vai ter que pagar agora, hoje foi de graça. E, doutora, prepara sua agenda, viu? Porque nós vamos ter aí um aumento grande de procura de profissionais. Vamos lá. Ó, volta. Olha lá, tem até Instagram, olha. Viu? Aí. Então, quem contato a doutora Maringueira, eu super recomendo, ela foi dos mil, eu falei ali, de atenha a idade, né? Então, assim, bastante tempo. Ela tem 33 anos, eu posso falar porque ela mesmo comentou, 33 anos de profissional, de formado, né, na área. Eu tenho 28, então, quer dizer, eu ainda tenho a idade. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Encerramos aqui a nossa primeira palestra do segundo ciclo. Semana que vem, você é nossa convidada aqui para um café com sorriso. Um café maravilhoso. Nós vamos nos divertir, nós vamos brincar, nós vamos ser pintados. Né? Nós vamos estar numa creche aqui, na próxima sexta-feira. Vai ser muito divertido. Então, nós vamos encerrar o nosso ciclo de palestra do mês de maio, esse ano de 23. Isso aqui virou calendário. Ele vai estar no nosso calendário todo mês de maio, essas grandes palestras. Eu quero aqui deixar um agradecimento ao escritório do Erlen Lopes, pelas palestras jurídicas maravilhosas, pela presença dos seus profissionais, não só nas palestras, mas durante a nossa vida, né, no dia a dia aqui conosco. O Erlen Lopes é o escritor que cuida da nossa área jurídica, né? Então, assim, tem toda a tranquilidade do mundo para fazer as besteiras que eu faço. Ele vai lá e... Ele vai lá com certo. Às vezes eu levo um chucareiro, né? Vocês não é dessa, mas ó, eu sou político, eu faço as coisas que vocês conseguem. Assim. Então, muito obrigado ao escritório do Erlen Lopes, os profissionais todos. Obrigado ao Grupo Samba, que veio aqui hoje nos trazer lazer, né, que também faz parte da nossa saúde, que é sem lazer. Vimos aqui, temos o X, temos o gastroenterite, muita coisa.
infarto, lazer. Lazer faz parte do nosso, e o Grupo Samba está aqui para nos ajudar nessa área também. Tá? E espero vocês com mais convidados. Semana que vem, então a gente vai ter muita festa na semana que vem. E foi uma honra ter vocês aqui hoje. Muito obrigado. Sim, né? Vamos tirar uma foto todo mundo? Os mais baixinhos vão ficar atrás. Eu encontrei alguém mais ouvido, será? Será?